Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias. Glória a Jesus. Pode projetar o tema, ao invés de projetar o texto, por gentileza, Thaís? Projetar o tema da ministração nesta noite. Jeremias capítulo 8, se você não encontrar tão rapidamente, a gente pode acompanhar aqui o versículo 20. Eu vou ler só o versículo na sequência também, para dar contexto melhor, para compreensão. Mas diz assim, Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Feche os seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, diante da tua presença estamos. Está também diante de nós a tua santa e gloriosa palavra, que o teu Espírito Santo possa fazer com que nós venhamos nesta noite a compreender a tua palavra, não somente a compreender, mas discernir, não somente discernir, mas colocá-la em prática e que nossas vidas sejam transformadas por causa da tua bondade e da tua fidelidade. Abençoa também aqueles que agora também estão participando deste culto à distância, que não haja barreira, que não haja limites e que o teu Espírito Santo consiga alcançar todos os corações e que a tua palavra, Senhor, seja como a água que desce dos céus, que prospera naquilo para que tu a designou e ela possa fazer frutificar na tua presença, para a glória e o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Podeis se assentar, por gentileza. Nosso evangelista Davis, inspirado por Deus aí para falar do assunto da oferta, e foi levado a falar do assunto da oferta no livro de Jeremias. E ele começou a falar algumas coisas e foi já dando aí um contexto para que nós possamos entender a ministração, a pregação da palavra de Deus nesta noite. Eu peço a você que abra o seu coração para compreender a palavra. Nós muitas vezes lemos a Bíblia e às vezes algumas coisas na Bíblia ficam confusas, mas Deus, por sua graça e misericórdia, todas as vezes que a gente lê a palavra, todas as vezes que a gente lê a palavra, nós aprendemos um pouco mais de Deus, somos edificados, somos fortalecidos, somos confortados, somos consertados naquilo que precisamos para que a nossa vida seja mudada. De forma que a proposta, a temática para as nossas vidas nesta noite é: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A priori, quando lemos esse texto, é uma mensagem um tanto entristecedora, aparentemente assim negativa, porque a gente vê que, já pela leitura ali do tema, que alguém em algum momento, ou nós em algum momento, perdemos alguns prazos. Então nós vamos nesta noite entender pela palavra que nós precisamos reaver este tempo, reaver este prazo, e também fazer, dentro do conhecimento da palavra de Deus, uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tem muitas pessoas que pensam que o Velho Testamento tem que ficar ali de lado e não ser pesquisado, e não ser estudado, e não ser lido, que temos que ler só o Novo Testamento, mas na verdade, nós estamos, o Antigo Testamento ele é todo cumprido no Novo. Então, para você saber o cumprimento na essência daquilo que está acontecendo, é muito importante você saber daquilo que está registrado. Então, quem escreveu este livro que nós temos aqui diante de nós, nesta noite, esta mensagem, foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, certamente, você já ouviu em muitas mensagens e já leu. Ele era da linhagem sacerdotal,
A Bíblia vai falar aqui no capítulo 1, que ele é filho de Ilquias. Deus o levantou desde o ventre materno. Ele desde muito pequeno foi chamado a ministrar a palavra do Senhor. E aí ele, ouvindo tudo aquilo, ele fala, olha, eu não passo de uma criança. Ele entende a sua pequenez. Ele profetizou por 40 anos a Judá. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus o usou de forma poderosa. Mas é muito interessante porque quando nós ouvimos profecia nos dias atuais, nós temos uma tendência a querer que as profecias digam coisas boas para nós. A gente tem uma tendência de querer que as profecias nos falem de coisas boas que irão acontecer, de portas que irão se abrir, de bens que iremos ganhar. Mas o ministério profético de Jeremias foi um ministério muito difícil, um ministério muito doloroso, porque ele tem que profetizar contra tudo e contra todos, porque o povo de Israel está em grave pecado diante de Deus. Vocês vão lembrar do rei Ezequias, que ele trabalhou muito e fez muitas coisas no seu reino, foi um rei próspero, mas em dado momento ele ficou adoentado, ele ficou doente, e Deus enviou o profeta Isaías na sua casa e falou para ele preparar tudo, que ele iria morrer. Ele se vira para o canto, ele ora a Deus, e Deus lhe restitui 15 anos de vida. O profeta Isaías volta e diz, Deus te restituiu 15 anos de vida, e naqueles 15 anos de vida, ele teve um filho chamado Manassés. E esse Manassés, eu vou usar esta expressão, bem no sentido real da palavra, sem estar sendo, sem que seja um xingamento, mas ele foi uma desgraça para a nação de Judá, ele foi uma desgraça para o seu reino. Por quê? Porque ele foi um homem muito perverso, ele trouxe a idolatria para o meio do povo, ele levou o povo a pecar, e ele foi levando a idolatria a um nível tão grave, tão terrível, que Deus decidiu fazer uma limpa naquele lugar. Deus decidiu de forma muito veraz, muito forte, fazer com que o povo de Israel fosse castigado. E daí vieram, dentre outras coisas, as 70 semanas do profeta Daniel, em que o rei da Babilônia vem e sitia toda a cidade. Hoje o pastor Antes mencionou desse sítio, em dado momento quando Davi foi ali sitiar os filisteus, e eles ficaram ali em volta. E a Bíblia vai nos mostrar que no passado a maioria das cidades, elas tinham muros muito altos. Então, para que eles pudessem subjugar aquela cidade, eles tinham que sitiar a cidade, ficar ali e não deixar entrar nada e não deixar sair nada. E o que acontecia dentro da cidade? As pessoas com muita fome começavam a cambalear na rua, magérrimos começavam a andar ali e morriam ali na rua, desnutridos. Aí também a gente vai lembrar de textos em que Deus falou que haveria um dia que Israel chegaria nessa situação, ou Judá chegaria nessa situação, em que as mães comeriam os próprios filhos, e isso aconteceu na Bíblia, em que as mães comeram os próprios filhos, ou juntaram duas mães, combinaram para comer o filho de uma num dia, o filho da outra no outro dia. Por conta de quê? Por causa do pecado. Então Jeremias foi um profeta que foi chamado a profetizar, e a palavra de Deus era: vão para o cativeiro da Babilônia, não reclamem. E até dias atrás o pastor Anderson ministrou aqui pela manhã dizendo que era para plantar, que era para casar os seus filhos, que era para construir casas, comer dos frutos, porque eles ficariam ali por muito tempo. E quando as profecias contrárias vinham, Jeremias sofria. Jeremias sofria porque as profecias, vinham profecias de bênçãos, mas no coração de Deus, aquelas profecias eram profecias de tristeza, de angústia e de guerra. Por quê? Porque a palavra vai nos mostrar que o povo de Israel foi rejeitando, paulatinamente rejeitando a cada dia, todas as oportunidades que Deus foi dando. Se já fôssemos fazer uma comparação com as nossas vidas, eu tenho 54 anos de vida. Ou como falei dias atrás, não tenho mais 54 anos de vida, porque todos os que eu tenho já foram embora, e o futuro ainda não chegou. Então todos nós não temos mais nada, só temos agora. Se nós só temos agora, esse momento,
Esse momento é muito importante para que nós venhamos a refletir nas nossas vidas. Como está a nossa vida? Porque o povo de Israel teve todas as condições. O povo de Israel teve todas as chances. Mas você pode dizer, pastor, o senhor não está me vendo aqui neste culto? Olha eu aqui. Vim até de manhã, estou estudando a Bíblia, eu estou lendo. Irmãos, mas Satanás é sagaz. A cada dia Satanás tenta nos tirar do foco. A cada dia Satanás tenta nos tirar do eixo. E Deus vai nos dando condições. E Deus vai nos dando provisões. E Deus vai fazendo coisas em nosso favor, fazendo milagres. E ruim é que muitas vezes nós vamos perdendo o foco de Deus. Dias atrás os adolescentes fizeram um evento. Uma conferência, e a temática era sobre o foco, focando nas coisas de Deus. Então a nossa tendência, irmãos, é perder o foco. Se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, a nossa tendência natural é perder o foco. Observem bem essa situação. Quem fundou essa cidade, quem invadiu o povo de Deus, foi Nimrod, lá no passado. Se você observar a Babilônia, ela foi fundada por Nimrod, mas ela vai até o Apocalipse. Até o Apocalipse você vê a Babilônia. A Bíblia vai nos falar que a religião do futuro é a religião da Babilônia. E o que a Babilônia faz? Ela mistura tudo que pode. Ela mistura tudo que pode. E se você não frequenta a escola bíblica dominical, você está perdendo uma chance de evitar essa mistura. Porque a religião falsa, ela virá aparentando que é verdadeira. Os falsos profetas, eles sairão do meio dos verdadeiros. As seitas, elas saíram do meio de igrejas. Se nós formos olhar as doutrinas erradas que tem por aí, a maioria delas foram forjadas, foram feitas por pessoas que tinham conhecimento da palavra, que estavam com Deus. Ora, o próprio Satanás era um ser de luz. Ele era um Lúcifer, um portador de luz, estava nos céus com Deus e de lá se rebelou e foi expulso. Então ele continua inspirando pessoas a se rebelarem contra Deus, a se rebelarem contra a palavra e nos dias atuais a se rebelarem contra a igreja. Ou seja, buscando uma verdadeira confusão, uma verdadeira Babilônia. As línguas foram confusas quando aquele povo intentou fazer uma torre que chegasse até os céus, que fizesse com que o seu nome estivesse celebrizado. Olha, essa palavra hoje é muito falada, né? Celebridades. Então eles queriam que o nome deles fossem celebrizados, ou celebrassem o nome. Quando Deus percebeu, Deus confundiu as línguas e espalhou o povo. Mas se você observar, Deus confundiu as línguas e espalhou o povo, para que ele não se ajuntasse de novo contra Deus. Mas se você prestar bem atenção, hoje, todas as redes sociais, de todo mundo, lá tem a tradução do que a pessoa está dizendo na tua língua. E nós já estamos de novo, globalmente nos unindo. E preste bem atenção, quando o homem sem Deus se une, ele vai contra Deus. O homem sem Deus, quando ele se une, ele nunca vai a favor de Deus. Ele sempre vai contra Deus. Então nós estamos voltando dia a dia. Antigamente eles contratavam no evento pessoas em várias cabines de várias línguas para ficar fazendo a tradução. Hoje é tudo simultâneo. Hoje tem aparelho que você fala aqui, quando passa ele já manda para a pessoa, ele já passa para a língua dela. Você tem visto isso? Mas o que é isso? É a Babilônia ainda imperando. O povo de Israel foi enviado para a Babilônia, por meio da confusão. E Deus estava querendo dizer para eles o seguinte: olha, ô Judá, eu te dei todas as condições. Eu te dei todos os meios para você me servir. Eu te deixei me servir de uma forma agradável, leve. Mas eles começaram a entrar na idolatria, começaram a pecar contra Deus. E a Bíblia vai falar que Deus se afastou dele. Então Deus falou: olha, então agora vocês vão lá para onde vocês queriam. Porque é confuso, não tem como você servir a Deus aqui no culto. E amanhã, na semana, você servir ao mundo, servir a Baal, servir a outros senhores, é confusão. A Bíblia fala que nós temos que servir ao mesmo Senhor. Então Deus falou: vocês vão lá na Babilônia agora. E lá na Babilônia vocês vão servir a outros deuses
que vocês e vossos pais não conheceram. E se você parar para observar, o Deus de Israel, o qual nós servimos, é o único Deus que nos carrega. A maioria dos deuses que você vê por aí, ele tem que ser carregado pelas pessoas. A maioria dos nomes que eu falar aqui, eu não vou falar, você conhece, você vê isso aí na televisão, você vê isso aí nos filmes, possivelmente você também já foi um daqueles que carregou. Então, essa pessoa tem que carregar o seu Deus. E tem pessoas que têm que carregar milhares, tem que ter em casa milhares. Para quê? Para que cada um seja para uma finalidade. Tem aquele que se coloca de cabeça para baixo para dar o casamento, senão ele não sai dali, daquela garrafa de cabeça para baixo, né? O santo casamenteiro. Aí tem o outro que tem que fazer uma certa simpatia. Aí daqui a pouco faz assim, uma mistura de religiões. Mistura bruxaria com catolicismo, com Seixonoê, com simpatias, em busca de conseguir algo, e o Deus verdadeiro não está sendo consultado, o Deus verdadeiro não está sendo desprezado. Então o povo de Israel tomou posse da terra, o povo de Israel tomou posse, e uma das coisas que Deus mandou o povo fazer, foi fazer festa no tempo das colheitas. Então no tempo das colheitas era para fazer festa. Então o texto vai dizer, passou a cega. Ora, chegou o tempo deles colherem, mas passou. Chegou o tempo do verão. O verão é tempo de calor, tempo de chuvas. Tudo vai brotar, você vai poder comer alimentos com fartura, é alegria, é festa, é banquete. Mas também esse tempo se passou. Olha, quando se fala que passou a cega, cega é tempo de colher. Tem muitas coisas que nós recebemos que nós não plantamos. Se tem cega, é porque tem colheita. Ou se tem colheita, é porque tem plantação. O texto não está dizendo diretamente, passou o tempo da plantação. Não, foi plantado. Alguém plantou. Foi o teu pai, foi a tua mãe. Quem sabe foi até você plantando em oração. Foi o teu vizinho, aquele irmão, aquele familiar intercedendo pela tua vida, você pedindo uma saída e ele intercedendo e orando. Alguém antes de você veio e plantou. Alguém intercedeu por você. Alguém se esforçou, foi a igreja, foi alguém. E agora chegou a hora de colher, de cegar. Mas se perdeu o prazo, se perdeu o tempo, ficamos olhando para as circunstâncias, ficamos olhando para os problemas que vieram. E a Bíblia vai dizer que essa situação é muito triste. Perdeu-se o tempo, perdeu-se o prazo, passou o tempo de colher, passou o tempo da fartura, passou o tempo do alimento, passou o tempo dos banquetes, passou o tempo da alegria. Isso também fala de esperança. Cegar, colher, fala de esperança. Quando falamos de plantar, e se pedirmos para levantar a mão, quantos querem plantar? Na maioria das vezes a gente não quer plantar. Porque plantar tem esforço. A Bíblia vai dizer que aquele que leva a preciosa semente, pulando, dando gargalhada, dançando, é isso? É isso? Não, ele vai andando e chorando. Porque lançar semente na terra é abrir mão de coisas. Lançar semente na terra é abrir mão de parte da sua vida para plantar. Tem pessoas aqui que ficaram anos orando por alguém e depois a pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Eu já contei um caso de um irmão que eu evangelizei por 2 anos e ele se converteu. E quando se converteu ele perguntou para mim, pastor, eu posso congregar, eu posso ser crente na igreja católica? Aí eu falei, você pode? Vai lá. Se lá não for o seu lugar, Jesus vai te mostrar. E depois de um tempo ele voltou e falou, não consegui ser crente lá. E aí ele foi, eu falei para ele orar e continuar orando. Hoje ele é pastor lá na Sara, Nossa Terra. E por que eu plantei isso na vida dele? Porque novo convertido, eu, assim que fui evangelizado, alguém da minha família me falou, será que a gente não pode ser crente na igreja católica? Eu falei, acho que pode. Comprei minha Bíblia, comprei a minha
minha camisa de manga xadrez, porque crente usava camisa de manga xadrez e comprida, né? No meu pensamento, né? Comprei a gravata, comprei a Bíblia com um marcadorzinho, fui para a igreja. Quando entrei, Padre Belo levantou a hóstia e falou: o Senhor está convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, os nossos corações estão em Cristo. Pessoal repetindo ali, meu Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado. Do início ao fim da missa, eu chorando, glorificando, agarrado com a Bíblia, de gravata crochê marrom e camisa xadrez marrom com vermelho e preto. E eu orando. Que eu não sou tão velho assim. Mas alguns anos atrás, irmãos, eu estava usando roupa de faixa. Eu pegava essas faixas já prontas, com letra, com tudo, mandava fazer uma roupa para mim, eu saía daquilo. Então, se você achava que eu estava ridículo, mais ridículo eu era antes, tá? Mais ridículo eu era antes. Você me via com a letra A assim no meio, ó, um pingo do Ziz aqui, com o negócio, aquele cabelão, 100 colares no pescoço, 100 pulseiras aqui, 22 braceletes aqui, anéis aqui, brinco nos 2 orelhas, né? Com 100 colares no pescoço e 300 anéis. Cabelo black power, fita laranjada aqui e essa roupa de faixa. Era isso. Aí dentro da igreja, a missa inteira, tudo. Eu chorando, glória a Deus, aleluia, chorando. E aí o pessoal começou a se cutucar e olhar e sorrir. Falar, tudo apertado, aquele calor, e o pessoal cutucando, rindo. Eu falei: ô Jesus, eu não vou conseguir ser crente aqui não. Voltei para o irmão presbiteriano, que me evangelizou, presbiteriano, e falei: irmão, eu não consegui ser crente na igreja católica, como é que eu faço? Ele falou: olha, eu sirvo a Jesus na presbiteriana. Ele não falou: sou presbiteriano. Eu sirvo a Jesus na presbiteriana, mas eu não sei em que igreja Jesus quer que você congregue. Mas você vai orar a Jesus, e Ele não vai te enganar. E eu orei e hoje eu estou aqui, amém? Amém? Hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui. Já há 21 anos eu estou aqui, tá certo? Já há 21 anos eu estou aqui. Então observa bem, aquele irmão plantou na minha vida. Eu plantei na vida de outro. Você pode plantar na vida de alguém. Vira para a pessoa e diga: plante na vida de alguém, por favor. Diga assim: plante na vida de alguém. Mas a palavra nos fala que eles não plantaram como deviam, ou já receberam tudo plantado e não colheram como devia. Passou-se a cega, findou o verão, e vem a triste revelação: nós não estamos salvos. A verdade é que o povo de Israel ficou por cativeiro 70 anos, e nós estamos estudando isso aqui na igreja. 70 anos ficaram em cativeiro. Quando findou os 70 anos, um jovem, que à época era jovem, claro, adolescente, Daniel, 12 anos, por volta de 12 anos, ele percebe que a profecia do profeta Jeremias, de 70 anos, entre aspas, passou. Já estamos aqui há 70 anos de cativeiro, não está se cumprindo. Ele começou a orar, e a palavra diz que quando ele começou a orar, a resposta veio, e o anjo falou: olha, Daniel, tu és muito amado, mas não são 70 anos, mas 70 semanas de anos. Ou seja, Deus agravou. Se ali está triste, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, ficou mais triste ainda. Ficou mais triste ainda, porque de 70 agora agravou para 490, que é 70 vezes 7. Aí veio aí as 70 semanas, tem que falar 70 semanas de anos, que o anjo avisou para o profeta Daniel. E a Bíblia vai nos mostrar em Daniel no capítulo 9, que nas 69 semanas, Jesus morreu, o Messias foi morto. E nós já estamos 1998 anos, desde a morte de Cristo. 1998 anos. Desde a morte de Jesus para cá. Nós estamos num espaço chamado graça. Estamos nesse tempo chamado graça. Mas o povo de Israel ainda não está salvo. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então 490 anos, nos dias atuais, o tempo ainda está se contando. Quando fechar o tempo,
o tempo chamado graça, arrebatamento da igreja aconteceu. Vai começar a última semana, somando com as 69, vai dar as 70 semanas de anos do profeta Daniel. Passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Para você ver que isso nos dias atuais é tão veraz que, quando houve a morte de Jesus, os guardas correram e falaram para os sacerdotes: olha, o corpo dele não está mais lá, a gente viu um anjo, um clarão, desmaiamos, quando acordamos não tinha mais ninguém. Os sacerdotes pagaram uma soma altíssima para eles mentirem, dizendo que tinham roubado o corpo de Jesus. E eles conseguiram desvencilhar as autoridades de prender ou de matar aqueles soldados pela falha deles. E a Bíblia vai falar nos evangelhos, até hoje em Israel se acredita assim. Então os filhos de Israel passaram a acreditar de que o corpo de Jesus foi roubado, ou que ele era um impostor, de que aquilo não era verdade, um desviado, assim como eles veem Paulo, desviado do judaísmo. E então eles começam a alimentar no coração essa esperança. Olha só, cega fala de esperança, verão fala de esperança. Eles continuam a alimentar a esperança. E a palavra vai nos mostrar que dentre todos esses exílios, houve a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70 da nossa história, nós vamos ver, da nossa era, que foi destruído o templo de Jerusalém. E hoje lá há uma mesquita, a cúpula de Omar, mostrei hoje pela manhã. E Israel vinha peregrinando. Então o calendário começa a contar agora a partir de Cristo. 100 anos depois, 1000 anos depois, 1600 anos depois, 1900 anos depois, até que chega o ano de 1948. Em 1948 anos, observa que está bem perto de 2000, não é isso? 1942 anos. Nós já estamos no ano 2022. E aí, uma autoridade de Israel compôs um hino. E o nome desse hino é Hatikva, a esperança. E eu vou cantar este hino. E eu peço por gentileza que projete a letra, já está aqui. Eu vou cantar este hino e você vai ver na letra deste hino que Israel ainda está esperando. Kolot balevav penima nefesh Yehudi omia ulfatei mitzah kadima ain letzion Sofia od lo avda tikvatenu hatikva basnot alpain liriotan hosi be'atzeinu eretz Zion Yerushalayim liriotan hosi be'atzeinu eretz Zion Yerushalayim kolot balevav penima nefesh Yehudi omia ulfatei mitzah kadima ain letzion Sofia od lo avda tikvatenu hatikva basnot alpain liriotan hosi
be'atzenu Eretz Sion v'Yerushalayim liriotan hoshi be'atzenu Eretz Sion v'Yerushalayim. Aleluia. Passa o próximo slide, Thaís, por favor. Ó, enquanto no fundo do coração palpita uma alma judaica em direção ao Oriente, o olhar volta-se a Sião. É por isso que o nome é sionismo. Quando você ouvir falar de movimento sionismo, é movimento do retorno dos filhos de Israel para Sião. Eles foram espalhados pela Síria, eles foram espalhados pela Babilônia. 1948 criou o Estado de Israel para eles voltarem, mas eles ainda não voltaram. Ao olhar voltar-se a Sião, nossa esperança, ou a Hatikva, a esperança, ainda não está perdida. Esperança de 2000 anos, a época ainda faltava, o ano 2000 não tinha chegado. Nós já passamos de 2022 de Cristo, do Messias. E eles rejeitaram o Messias, então passou essa cega, findou o verão, e eles ainda não estão salvos. De ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião, ou de Sião, a terra de Jerusalém, ou Jerusalém. Pode voltar para o tema. Mas então por que Deus me trouxe a este hino para ilustrar a situação dos filhos de Israel? Porque como consequência do exílio na Babilônia, muitas coisas aconteceram com eles. E se a gente for observar nos nossos dias, ora, se Israel está nesse exílio da Babilônia até que venha a grande tribulação e o Messias realmente seja reconhecido, a Bíblia vai nos mostrar que nós, de certa forma, estamos numa Babilônia e não somos dela. Nós estamos numa confusão e não pertencemos a ela. É por isso que a igreja é um lugar de refúgio. É por isso que aqui é o lugar onde você ouve a palavra de Deus e alimenta a sua alma. Porque lá fora é escuridão, lá fora é Babilônia, lá fora é confusão, tem até boa aparência ou boa vontade. Babilônia no grego, no hebraico é Babel. Ó, Babel, porta para o céu. Parece porta para o céu, mas quando você abre, cai na porta do inferno. Mas observem bem, aquele povo teve uma rejeição, como há nos dias atuais, uma rejeição contumaz a Deus. Do ponto de vista espiritual, os filhos de Israel, e também nos nossos dias, estavam indo com suas almas aos milhões para o inferno. Hoje nós vemos quantas pessoas têm perdido as suas almas. Muitas pessoas só se encontrarão com Deus no juízo final. Ei, mas há uma oportunidade de nesta noite nós nos encontrarmos com Deus aqui. Muitos estão esgotados com as circunstâncias da vida, com as dificuldades, com a fé abalada, com a saúde debilitada, com problemas de relacionamento, falta esperança nos planos que são frustrados, das portas fechadas, pelas desilusões, pelas traições, quem sabe na família ou de amigos, pelo tempo perdido, pelos negócios que deram errados, pelas finanças falidas, pelo aumento da iniquidade no mundo. Cada dia a gente vai observando as coisas e vai vendo que a situação fica pior. E a Bíblia vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E com a falta de amor também vem a falta de fé, decepções nos relacionamentos interpessoais, emocionais, familiares, decepções espirituais, depressão em alta, ansiedade toma conta de muitos corações. No meio dos cristãos também evangélicos, antigamente o censo perguntava: e você, sou católico, praticante ou não praticante? E você, sou evangélico? E hoje o censo já pergunta: e você, católico? Sim, praticante ou não praticante? E você, evangélico? Igrejado ou desigrejado? Praticante ou não praticante? Crente ou descrente?
serve ou não serve, anda ou não anda. Mas observe bem, no campo mental há loucuras também, há suicídios, crimes de ódio, uma sociedade que está à flor da pele pelas grandes questões ideológicas que vivemos hoje. Vivemos numa sociedade, num cenário de abatimento, pensamento, as dificuldades, a apreensão pelas guerras, pelos rumores de guerras, como vemos aí na Ucrânia e agora na Rússia, que já fazem 7 meses de conflito. Eu lembro que nos primeiros dias de conflito, um dos dias, no domingo eu estava pregando aqui, mas já são 7 meses de guerra, 215 dias de guerra, com milhares de pessoas mortas, o tempo todo a guerra, podendo descambar para uma terceira guerra mundial. E a palavra que nos vem nessa noite, pastor, é: não estamos salvos. Aí você deve falar: pastor, tira isso daí, deixa eu mudar de canal. Vim para a igreja nessa noite e ouvi uma palavra dessa, de que passou-se a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Porque nos falar de coisas boas, o nosso ego é massageado, a nossa alma se alegra. Quem não gosta de receber presentes, mas dificilmente nós gostamos de ser confrontados. Então nós precisamos, cada um de nós, irmãos, fazer a nossa parte, saber que estamos num corpo. Aqueles que ainda não estão, corre, urgente, corre. Você vai falar: pastor, eu ainda tenho tempo. Não tem tempo. Eu não tenho mais 54 anos. Eu não sei quantos você não tem mais. Porque se você falar tem gente querendo comprar hora aí, para poder usar, para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Mas ninguém tem nada. Então como é que está a nossa vida hoje? Deus nos traz neste momento para nos refletir. Mas se ficássemos tão somente nesta palavra do Antigo Testamento, que nos traz um chacoalhar de Deus, entendendo que a Babilônia continua, nós continuamos peregrinando nessa terra. O nosso descanso não é aqui, a nossa Canaã é celestial. Nós estamos caminhando para ela, estamos indo rumo à Canaã celestial. Não podemos parar aqui, não podemos ficar olhando o tempo aqui. Se ficarmos olhando, vai passar o tempo de cegar, vai passar o tempo de colher. Quando alguém acordar, a pessoa vai falar: meu Deus, o que aconteceu comigo? Passou-se a cega, findou o verão, eu não estou salvo. Sabe quem viu isso em loco? Aquele rico lá da parábola que Jesus contou. A Bíblia diz que ele estava no inferno, Lucas 16. Ele estava no inferno. Ele Pai Abraão! Aí você fala assim: pastor, foi desse jeito? Eu creio que ele tenha gritado é mais. Eu não consegui porque aproveitei para tossir. Mas você imagina, ele já está no inferno, não tem mais saída. Ele sente isso, ele sente. Ele pode ser atormentado pelos demônios? Pode. Satanás pode, vai. Mas quem é que mais estava atormentando ele lá? A consciência dele. Ei! Abraão! Manda Lázaro! Molha a ponta do dedo em água. Pelo menos para me refrescar a língua. A chama está tomando o camarada todinho. Ele quer uma pontinha de Hatikva. Ele quer uma pontinha de esperança. Molha a ponta do dedo e refresca-me a língua. Quem está no inferno pegando fogo, uma gota d'água da ponta do dedo na língua refresca? Quando você vai se refrescar, você bebe uma gotinha d'água no conta-gota? Ou você bebe um copo todo, uma jarra, não é? Mas Pai Abraão, de novo, manda Lázaro ir lá na minha casa.
tinha consciência. Para Abraão, eu tenho 5 irmãos, 1, 2, 3, 5. Pede para Lázaro avisar eles lá. Por quê? Para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou. Preste bem atenção. Alguém no inferno preocupado com o evangelismo, e nós estamos aqui vivos. Às vezes não nos preocupamos. Eu tenho 5 irmãos. Ele tinha certeza que os irmãos viriam para o lugar que ele estava. Ele tinha certeza, pelo proceder que ele tinha, que ele teve, que os irmãos tinham. Aí vai para Abraão, manda Lázaro avisar. Parafraseando, Abraão falou: não tem espiritismo aqui não. Tem espiritismo não, não tem budismo aqui não. Para reencarnar no rato, no escorpião, não, aqui não tem isso não. Eles têm a lei e os profetas. Aqui ó, a lei, aqui a lei e os profetas. E ele falou: ouçam-nos. Por quê? De Abraão está escrito aqui, ele foi profeta. A Bíblia não diz que Abraão foi profeta? Então aqui dentro tem palavras do profeta Abraão. Abraão falou que eles nos ouçam. Eles têm tempo. Ei, irmãos, hoje nós temos tempo. Vire para o seu irmão e diga: nós temos tempo. Diga assim: nós ainda temos tempo. Então nós ainda temos tempo, irmãos. Oh, aleluia, agora a pregação ficou melhor. Nós ainda temos tempo. Oh, passou-se a cega, findou o verão, nós não estamos salvos, mas ainda tem tempo. Oh, glória, ainda tem tempo. Até quando? Não sei. Meu tio foi embora essa semana. Fui no sepultamento dele. Valdir, irmão da irmã Edith, 3º sargento do bombeiro. Eu prestei a continência para ele lá, pro corpo, né? Pelo que ele representava. Prestei a minha continência para ele lá e trouxe uma palavra à família. Mas na minha lista aqui já tem 98 sepultamentos que eu fui. Mas quantas pessoas que morreram que eu não sei, que você nunca foi nos sepultamentos dela? Alguém já foi aqui em 98 sepultamentos? Sabe o que a palavra está nos dizendo, irmãos? É que agora, é hoje. Nós temos que parar e pensar hoje. Aí você vai falar: pastor, vem cá, mas não, por algum motivo eu não penso hoje, eu sou muito jovem. Ó, olha aí pra mim, olha a minha cara, eu sou jovem. E quando eu dou uma malhada aí eu começo a ficar óculos escuros com essa sobrancelha que não faz. Irmãos, mas nós temos tempo. Tem uma palavra aqui que vai mudar a nossa história. E ela diz assim, presta atenção, você conhece, você pode falar junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a gente tem a oportunidade de colher. Ainda há ratigma, ainda há esperança, porque Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, está intercedendo por nós. Ei, nós estamos aqui com a oportunidade de mudar de vida. Aí você vai falar: pastor, mas a minha está boa, eu reconciliei, estou congregando. Ei, mas pode mudar, pode melhorar, pode.
Diga assim: você pode melhorar. Fala para o seu irmão: você ainda pode melhorar. Nós podemos melhorar, irmãos. Eu não posso fazer uma lista não, mas se eu pedir para alguém fazer uma lista das coisas que eu preciso melhorar, eita, cada um vai me dar uma lista aqui de um tanto de tamanho. Se for em casa, mais ainda. Aqueles que nos conhecem mais sabem os nossos defeitos, né? Então há uma esperança. Agora preste bem atenção como é que Deus faz. Veja bem como é que Deus faz. Jeremias, que traz esta palavra, e ele não pode trazer uma palavra de alento, não, porque ele foi chamado para falar com a autoridade do cativeiro e não tem saída. É tão interessante, é tão interessante que o nome que o capitão do exército da Babilônia, que foi lá no Ezequias visitar ele quando ele estava doente, e Isaías perguntou: ei, o que aquele homem viu aqui? Dias atrás pregaram isso aqui. O que aquele homem viu aqui? Viu tudo. O que você mostrou? Eu mostrei tudo. Assim diz o Senhor também, ele vai levar tudo. O nome é o nome da autoridade, Nabuzaradão. Não é Saradão, né, o nome? Nabuzaradão, o nome do camarada, lá da Babilônia. Quando ele invade Judá, esse Nabuzaradão começa a passar no meio do povo, já procura: cadê Jeremias? Cadê? Ei, Jeremias, meu amigo. Aí o Jeremias confirma tudo aquilo que Deus falou e queria fazer com o povo de Judá por meio da Babilônia. Ele falou: Jeremias, fica onde você quiser, vai para onde você quiser, o lugar é seu, vou colocar pessoas para te proteger. Apoiou Jeremias em tudo. Jeremias não era um traidor da pátria, não. Ele só estava obedecendo a Deus. Jeremias só estava obedecendo a Deus. Agora observe bem essa comparação rápida aqui, olha. Jeremias era sacerdote, Jesus também sacerdote. Jeremias sacerdote por Levi, Jesus sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Jeremias pregou e profetizou, Jesus pregou e profetizou. Jeremias tinha pais crentes, Jesus tinha pais crentes. Jeremias chorou, Jesus chorou. Jeremias intercedeu, Jesus intercedeu. Jeremias trouxe uma mensagem de justiça e graça no seu livro. Jesus trouxe uma mensagem de justiça e graça na sua vida. Jeremias foi criado e limitado. Jesus, criador e onipotente. Agora começa a mudar. Até aqui parece tudo igual, mas agora começa a mudar. Jeremias, um ser criado e limitado. Jesus, criador e onipotente. Jeremias, um ser elevado por Deus. O nome Jeremias significa um homem elevado por Deus. O nome de Jesus significa Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo. Se para Jeremias não tinha esperança, com Jesus tem esperança. Se com Jeremias não tinha esperança, não tinha Hatikvah, com Jesus tem esperança. Jeremias da tribo de Levi, Jesus da tribo de Judá, por isso que ele também é rei. Jeremias profetizava na época do tempo da lei. Jesus profetizou no tempo da graça, ou seja, ou a própria graça. Jeremias alertou o povo do pecado. Jesus é o salvador do povo, tirando os seus pecados, mas não só do povo, de todo o mundo. Jeremias foi profeta dos profetas maiores no tempo da lei. Jesus falou que os profetas profetizaram até João. Até João. Ou seja, Jeremias é daqueles que profetizaram até João. Mas o ministério profético de Cristo dura até hoje, através da minha e da sua vida. O ministério profético de Cristo dura até hoje, através da minha vida e da sua vida. Nós somos profetas de Jesus. Nós somos profetas e profetisas de Jesus aqui na terra. Jeremias morreu e vai ressuscitar ainda. Mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Enviou o Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Jeremias profetizou os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Jesus morreu nas 69 semanas no cativeiro de Israel.
mas virá na 70ª semana comigo e com você, já arrebatado para livrar a Israel. Então no final da grande tribulação Jesus vai voltar. Antes da grande tribulação ele arrebata a igreja. Diga, eu vou falar de novo. Ele arrebata a igreja, diga. Só mais uma vez. Ele arrebata a igreja e diga. Após a grande tribulação, diga, eu não fico aqui. Tem gente que tá ficando, hein, irmão? Vamos lá de novo, peraí. Tem gente que tá ficando, deixa eu beber água. Agora eu me assustei, um monte de gente ficou agora. Vamos lá. Na grande tribulação eu não fico. Por quê? Eu virei com Jesus salvar a Israel. E essa esperança de quase 2000 anos, Israel terá de volta junto comigo. E a palavra diz isso em Hebreus capítulo 11. Vai falar que eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque Deus tinha coisas melhores para nós e para eles. Então unidos, nós estamos juntos com Israel em Cristo Jesus. Mas agora, fechando esta palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 10, que é o fechamento dessa ministração. Evangelho de Mateus no capítulo 10. E nós estaremos concluindo. Perdão, capítulo 11, tá? Mateus capítulo 11. Versículo 25 e diante. Olha o que diz a palavra. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios, e algumas versões aos que se acham sábios, instruídos ou entendidos, e as revelastes aos pequeninos, ou aos que têm um coração como criança. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Pai quer revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode se colocar de pés, por favor. Coloque-se de pé, se puder fechar os seus olhos e está em oração neste momento. Aleluias. Estamos nesta mensagem diante de dois cenários difíceis, para você ver a força desta palavra. Embora em 1948 Israel se tornou uma nação, a esperança dele de quase 2000 anos se tornar uma nação, eles rejeitaram o Messias. Nós aceitamos o Messias como Senhor e Salvador das nossas almas. A palavra Messias é ungido no original. Nós aceitamos o nosso ungido, e aí ele tem a unção de rei, ele tem a unção de profeta, e ele tem a unção de sacerdote. Nós recebemos esta unção dele. A palavra nos mostra que no Velho Testamento o povo estava perdido, o povo estava sem Deus, angustiados. Mas a palavra vai nos mostrar que nos dias atuais nós temos esta oportunidade, porque Cristo morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos levar até Deus. Ele entregou a sua alma, ele morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. E agora ele chega para aqueles discípulos daquela época, aqueles que entregaram suas vidas a ele, assim como também fala conosco. Você pode estar dizendo: pastor, eu já sou crente, já eu entreguei minha vida a Cristo, mas nesta noite o Senhor também fala comigo. É uma palavra de chamamento: vinde a mim. Jesus quer que eu saia da minha zona de conforto. Ele me chama para vir. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados.
Eu não sei o que está cansando a sua alma, a sua vida. Eu não sei o que está sobrecarregando a sua vida, a sua história. Mas Jesus, nesta noite, Ele vai te dar alívio. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é que na área que você necessita, é que na área que você precisa, nós vamos orar nesta noite. Nós vamos abençoar nesta noite no nome de Jesus. E nesta hora você terá alívio. Porque a palavra nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para as vossas almas. Alma no grego é psique, vem daí da área da psicologia, estudo da mente. Então observa bem que nos dias atuais, os nossos dilemas, os nossos problemas, embora não sejam de cunho muitas vezes materiais, emocionais, eles vêm para a nossa alma e muitas vezes ele tira a nossa paz. Tem pessoas que não conseguem dormir em paz, questões dos relacionamentos familiares, questões financeiras, problema com a esperança, problema com as preocupações do futuro. Mas Jesus sabe que você tem uma alma que precisa de alento, que precisa de conforto. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra alma significa sopro. Significa sopro. Então a nossa alma tem um vazio que ela só pode ser preenchido com sopro. E a palavra espírito também é sopro. A palavra espírito é sopro. Então o Espírito Santo quer soprar na minha vida. O Espírito Santo quer soprar na tua vida. O Espírito Santo quer te dar força nesta noite. O Espírito Santo quer te capacitar nessa noite. O Espírito Santo quer abrir o teu entendimento. O Espírito Santo quer abrir o teu coração. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão participando deste culto pela internet, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo fala de companheirismo. Jugo fala de companheirismo. Encosta mais do lado do seu irmão, de 2 a 2 aí, por favor. Jugo fala de companheirismo. Um jugo não é colocado em animais à distância, não. O jugo é colocado sobre os animais e eles ficam ali perto. Quando Jesus fala, olha, o meu jugo é suave, Jesus está dizendo, vem para mais perto de mim. Vem para mais junto de mim, que eu quero estar com você. Eu quero caminhar a tua caminhada. Eu quero estar com você no seu dia a dia. Eu quero entender as tuas dificuldades. Eu quero entender onde está a tua dor. Muitas vezes nós estamos aqui num culto, mas não entendemos o que está no coração do nosso irmão ao lado. Não sabemos com profundidade o que está no coração dele ao lado. E Deus não vai nos revelar tudo, não. Mas nesta hora nós vamos apresentar as nossas vidas a Deus. E essa palavra vai não somente você está ouvindo, ela vai encher o seu coração. E nessa área que você precisa, que Deus tome uma providência, que seja mudada, que seja transformada. Haverá uma mudança, não porque eu estou falando, porque Jesus está conosco neste lugar. Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pensamento daquele homem que estava lá no inferno era de jugo, de peso, muito pesado. Mas Jesus encosta e fala, o meu jugo, eu quero estar lado a lado. Eu quero levar as tuas cargas. Os teus problemas me importam, os teus problemas me são importantes e eu quero resolvê-los, eu quero te ajudar. Se passou a cega, findou o verão e a sensação de não ter salvação, de não ter saída estava pairando sobre nós. Agora há uma sensação no nosso coração de alívio. Diga alívio. Alívio, nós sentimos uma sensação de alívio. Não é uma sensação psicológica, um alívio tão somente na alma, não. Jesus quer te dar um alívio para você levar para a sua semana, para você levar para esse mês, para você levar para o ano que vem, para que sua vida a cada dia mais e mais seja transformada. Então após este momento eu vou pedir ao pastor Anderson que faça esta oração, e você vai estar junto com o seu irmão aí lado a lado.
E nesta oração você vai interceder por ele. O pastor irá interceder por todos nós, mas você vai interceder pelo seu irmão que está ao lado. Você vai fazer como Jesus, vai tirar a preocupação um pouco de você e vai se preocupar